Boa noite. Boa noite. Igreja inicia na quarta-feira de cinzas, tempo de penitência e reflexão. Tradição católica propõe que se deve fazer jejum e não comer carne. Nossa reportagem mostra como viver bem a quaresma para celebrar a Páscoa. A Arquidiocese de São Paulo arrecada fundos para ajudar vítimas das chuvas do litoral do estado. Tempo instável preocupa moradores no litoral paulista. Famílias desabrigadas e apreensivas são acolhidas por moradores e familiares. Poder público presta assistência às famílias atingidas. Em Caraguatatuba, a Diocese recebe doações para distribuir aos que mais necessitam. O desafio de conciliar a gestação com a vida profissional e familiar é o que você vai ver na segunda reportagem especial sobre a rotina das grávidas. E nossa equipe foi à cidade onde aconteceu o primeiro rebanhão no país. Esta é a Canção Nova TV de inspiração católica. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. Amanhã, quarta-feira de cinzas, começa um dos períodos mais ricos na vida da igreja. A data em que os fiéis recebem a imposição das cinzas sobre a cabeça marca o início da quaresma, tempo de preparação para a Páscoa. Algumas práticas podem ajudar os fiéis a viverem melhor esse dia em que somos chamados ao sacramento da penitência e a intensificar as orações. A caminhada para a grande festa da ressurreição começa pela quarta-feira de cinzas. Por isso, a vivência do jejum é indicada pela igreja neste dia. Não é um jejum apenas do alimento, é também o jejum do alimento, ali onde não se come carne vermelha, ali onde de fato se reduz a quantidade de alimento, mas também é um jejum da questão visual, um jejum da questão auditiva, um jejum da questão da nossa própria fala. Então perceber que é um dia de profunda sobriedade. Exercícios exteriores que mudam o interior. Intensificar as orações, mortificar a carne e fortalecer o espírito são alguns dos convites para amanhã. Na quarta-feira de cinzas é um dia que eu busco oração, busco reflexão sobre as minhas fraquezas e principalmente a Santa Missa, rezar, estar presente na presença de Deus, que é o mais importante para mim, para que na quaresma eu possa buscar minha conversão diária, buscar a minha evolução espiritual. Eu vivo um dia fazendo jejum, com bastante reflexão, pensando no que eu posso fazer na quaresma, algum sacrifício, para trabalhar a mortificação das minhas próprias vontades, para que assim eu possa ter uma mudança de vida. Na Santa Missa, durante a imposição das cinzas, os fiéis recordam a brevidade da vida e o chamado à conversão. As cinzas, elas são feitas com os ramos que foram utilizados no Domingo de Ramos do ano anterior. E por que isso? Porque manifesta de fato que o Cristo, aquele que foi acolhido com os ramos, aquele que depois foi crucificado, morreu, ele ressuscitou. Então aquilo que poderia nos deixar angustiados, a quarta-feira de cinzas nos diz: Cristo venceu a morte. Ele é o vitorioso. Então, vale a pena passar por esses sofrimentos do dia a dia, compreendendo que a nossa esperança, ela consiste em estarmos nele, no Cristo Senhor. Vimos na reportagem como podemos vivenciar a quarta-feira de cinzas. Agora vamos saber de que forma podemos nos preparar bem para a Páscoa, a mais importante festa do calendário litúrgico cristão. Vamos a São Paulo com Elane Gomes, que traz informações sobre como viver esse tempo. Certo, Elane? Boa noite para você. Olá, boa noite, gente. Sim, é isso mesmo. Uma ótima noite a todos. Toda a grande festa da igreja é precedida por um tempo especial de preparação. Assim, para celebrar a Páscoa, precisamos viver bem a quaresma. Saiba como fazer isso em nossa reportagem. A quaresma é um tempo muito especial no calendário litúrgico que a igreja coloca exatamente para que a gente, com mais atenção, pense na nossa conversão, santificação, mudança de vida. Jejum, esmola e oração. Essas palavras norteiam o tempo quaresmal. Desde o princípio, a igreja realiza esse tempo especial de preparação para a Páscoa.
Certamente no primeiro século, já inspirado nos 40 dias de jejum e oração de Jesus no deserto, certamente isso já começou a se tornar uma praxis, né, na vida, principalmente dos monges, que começaram a ir para os desertos também, né? E a igreja, sabe, o Espírito Santo vai inspirando a igreja assim, de maneira muito rápida nessas coisas, né? Intensificar a escuta e a meditação da palavra de Deus é prática fundamental nesse período. E a igreja nos encaminha na quaresma, né, de maneira assim muito pedagógica, né? Nos 5 domingos da quaresma, todo ano se repete os mesmos evangelhos, que a igreja vai assim pedagogicamente colocando as parábolas de Jesus para que a gente possa então fazer essa reflexão. Esse tempo de 40 dias é um tempo para a gente também a gente se olhar e se ver, né, como que está esse processo, né, de maturidade, né, de uma maturidade cristã, né, consistente. Então eu vejo e experimento a quaresma como uma maturidade. Durante este tempo, muitos fiéis procuram jejuar, não comer ou beber algo de que gostem ou fazer alguma penitência. A mortificação não é só você fazer jejum. Mortificação pode ser você, eu vou deixar esse passeio que eu gostaria de fazer, eu vou deixar de assistir, por exemplo. Tem gente que, eu não vou ver celular durante a quaresma. Tem gente que faz isso. Ou não vou ver televisão, ou não vou tomar refrigerante, ou não vou tomar cerveja, ou não vou para nenhum churrasco. Enfim, isso ajuda, porque fortalece o espírito na luta contra o pecado. Quaresma, para mim, é isso, né? Junto com toda a igreja, né? Nós nos unimos rezando, então é a força de toda a igreja e a força pessoal, né? E entra também a força pessoal de cada um. Então, é um tempo em que eu me revisto, né? De conversão, de oferecer os sacrifícios. Confissão e via sacra também são orientações da igreja que ajudam os fiéis na caminhada rumo à celebração pascal, festa da ressurreição de Jesus. A igreja quer mostrar a misericórdia de Jesus. Ele não julga, ele não condena, ele salva. Então ele chama qualquer pecador para se aproximar dele da quaresma e mudar de vida. A Arquidiocese de São Paulo está fazendo uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar as vítimas das fortes chuvas que ocorreram no litoral norte do estado no último fim de semana. Por meio da Caritas Arquidiocesana, a ação tem o objetivo de auxiliar as centenas de pessoas que ficaram desalojadas e desabrigadas, principalmente em São Sebastião. Muitos estão sem documentos, roupas, alimentos e itens de necessidades básicas. Os interessados em ajudar podem fazer transferência ou depósito de qualquer quantia para Caritas Arquidiocesana de São Paulo, Banco Bradesco, Agência 99, Conta Poupança 1154, dígito 4, CNPJ 62 021 308 1000 ao contrário 70. Bom, gente, eu fico por aqui. Amanhã a gente está de volta com informações de São Paulo. Uma ótima noite, fiquem com Deus. E boa noite também para vocês aí em Cachoeira Paulista. Boa noite, Elane. Até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso. E de São Paulo a gente vai para Brasília, porque evangelizar nas redes sociais é necessário para a divulgação da Boa Nova. A quaresma é um tempo oportuno para testemunhar o evangelho no ambiente digital. Vamos chamar então o Ronaldo da Silva, que tem uma entrevista sobre esse assunto. Ronaldo, boa noite para você. Pois é, exatamente. Olha, boa noite para você, boa noite para todos. É um canal de testemunho da vida cristã e conversão, especialmente neste período quaresmal que se aproxima. A repórter Liana Nunes tem uma entrevista agora especial sobre o assunto. Vamos acompanhar. Vamos entrevistar o padre Franco Galdino, assistente de comunicação da comunidade católica Shalom, mestre em teologia pastoral e coautor do livro Como Evangelizar nas Redes Sociais. Padre, seja bem-vindo à TV Canção Nova. Já quero aproveitar aqui o gancho do tema deste livro e perguntar como saber aproveitar bem esse espaço digital para também ser sinal da graça de Deus na vida de tantas pessoas por meio das redes sociais. Eu agradeço o acolhimento, para mim é uma alegria estar nessa comunidade irmã.
Para nós, a internet, o ambiente digital, como já dizia Papa Bento XVI, é um continente, né? Então, a nossa grande compreensão é que um continente se abre e que nós evangelizamos lá como nós evangelizamos em qualquer outro lugar. Amanhã nós, como igreja, já iniciamos o período quaresmal. Que direcionamento, então, o senhor dá para as pessoas que também querem aproveitar esse período para evangelizar nas redes? Testemunhar sua experiência de cada dia é muito interessante quando as pessoas encontram ali no meio do seu feed alguém que, por exemplo, foi para a quarta-feira de cinzas e participou da celebração e ali partilha um pouquinho da experiência que teve, do desejo de conversão que está no coração. A autenticidade, uma das marcas é a autenticidade, né? Amanhã também começa algo muito especial realizado pela comunidade católica Shalom, que é o Retiro Quaresmal. Queria que o senhor aproveitasse aqui a oportunidade e também fizesse um convite para que os nossos telespectadores possam participar desse momento com vocês. Nós, da comunidade Shalom, entendendo que existe um continente, né, que precisa, né, ser alcançado por Deus, nós organizamos esse ano um retiro quaresmal online, virtual. Você pode se inscrever em conshalom.org/quaresma e nós vamos estar guiando dia a dia com a Emi Nogueira, que é a nossa cofundadora, e também comigo em alguns dias. A gente vai estar dando algumas direções, colaborações para viver bem esse tempo. Padre, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Parabéns desde já por trabalhar esse tema tão importante, tão atual nos dias de hoje, que é a atuação da igreja, a evangelização nas redes sociais. Volto com você no estúdio. Às vésperas de completar um ano da guerra na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin fez duras críticas aos países do Ocidente e afirmou que o conflito continuará. Putin anunciou também que suspendeu a participação russa no último tratado de controle de armas nucleares feito com os Estados Unidos. A decisão foi duramente criticada pelos Estados Unidos e pela OTAN. Vladimir Putin falou por quase 2 horas diante de um auditório formado por ministros, membros do parlamento russo e das forças armadas do país. O discurso acontece dias antes da invasão ao país vizinho completar um ano. O mandatário russo disse que gostaria de resolver o conflito com a Ucrânia pacificamente, mas culpou os países ocidentais de armarem contra a Rússia. Putin disse que o seu país enfrenta uma ameaça à sua existência, diante do que ele chamou de valores corruptos do Ocidente. A reação dos Estados Unidos à fala de Putin foi imediata. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jack Sullivan, afirmou que as falas do presidente russo são absurdas. Sullivan disse que ninguém está atacando a Rússia e que é absurdo pensar que a Rússia estava sob qualquer tipo de ameaça militar da Ucrânia ou de qualquer outro país. Hoje, Putin suspendeu a participação russa no último tratado de controle de armas nucleares, feito com os Estados Unidos, e fez um alerta para Washington de que novas armas estratégicas estão à disposição da Rússia para combate. Chamado de New START, o acordo limita o uso do vasto arsenal de armas nucleares remanescentes da Guerra Fria, que ambos países possuem. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que lamenta a decisão da Rússia de suspender sua participação no acordo New START e pediu que Putin reconsidere esta decisão. Subiu para 46 o número de mortos pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Os repórteres Matheus Alves e Ederaldo Paulini estiveram hoje em Caraguatatuba e conversaram com o prefeito da cidade, que atualiza as informações e fala da solidariedade que tem ajudado as pessoas afetadas por chuvas e desmoronamentos de terra. Olá, Reinaldo, Yara, você que nos assiste. A nossa equipe está aqui em frente ao Hospital Regional do Litoral Norte do Estado de São Paulo. E ao meu lado está o prefeito de Caraguatatuba, que vai dar as últimas atualizações sobre esse desastre que aconteceu aqui na cidade e em toda a região. Prefeito, eu gostaria que o senhor falasse para a gente quantas famílias até o momento foram desabrigadas aqui em Caraguatatuba. Aqui em Caraguatatuba foram desabrigadas mais de 200 famílias e desalojadas mais de 300. A gente estima entre 500 e 600 famílias entre desabrigados e desalojados. O desalojados é aquele que foi para a casa de um parente, para a casa de um amigo.
E o desabrigado são aqueles que a gente abrigou. E é rotativo. Hoje nós temos 23, ontem nós tínhamos 40, hoje nós temos 23. As águas estão baixando no dia de hoje. E o Hospital Regional do Litoral Norte é um hospital do governo do estado, que ele atende às nossas cidades. E está sendo suporte hoje, principalmente para as pessoas que foram atingidas em São Sebastião. Os helicópteros subindo e descendo a todo momento, né? Então, quanto foi a importância? Prefeito, um outro detalhe também, que esse momento a solidariedade é muito importante. A solidariedade da população é uma coisa assim, do outro mundo mesmo, não dá para... é inigualável. Tanto as pessoas se dispondo a trabalhar de maneira voluntária para separar os produtos, quanto o recebimento desses produtos, e é o que tem dado sustentação para a gente continuar lutando, pensando em toda a reconstrução da cidade, e ser suporte para a população que tanto perdeu seus bens, né? Então, eu destaco que a solidariedade talvez seja o momento hoje mais marcante, e aliás, a ação mais marcante seja a solidariedade. Prefeito, obrigado por sua participação aqui conosco no Canção Nova Notícias. Eu volto ao estúdio do Canção Nova Notícias. Em meio a tanta destruição nas cidades do litoral norte, se sobressaem mesmo as ações solidárias vindas de diferentes iniciativas. Enquanto imagens mostram o trabalho de recuperação de rodovias que dão acesso às cidades do litoral norte e de equipes do Corpo de Bombeiros na busca por desaparecidos, cenas de solidariedade não param de chegar. As doações chegaram à Barra do Una, em São Sebastião, nesta terça-feira. Os mantimentos incluíam alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas que foram transportados de barco após a melhora das condições de navegação. Doações do Fundo Social de São Paulo foram distribuídas na Barra do Saí, em São Sebastião, através de lanchas da Receita Federal. Com o apoio da Marinha do Brasil, mais de 60 toneladas de cestas básicas e água doadas pelos operadores portuários de Santos estão sendo destinados a São Sebastião. Outros 30 mil litros de água foram transportados para a cidade pelo governo do estado. Olha, assim, as pessoas estão ajudando muito aqui na região. Estão chegando caminhões, carros com doação. Os pescadores aqui de Barra do Una, eles se mobilizaram, estão levando todos os mantimentos para a Barra, porque lá não chega, só chega de barco, de helicóptero, enfim, mas mais barco mesmo, né? Então, ontem, que o mar estava muito agitado, só chegavam os pescadores, e hoje eles estão começando a trazer as pessoas que ficaram e não tem como sair. Na Diocese de Caraguatatuba, há uma forte mobilização para auxiliar os desabrigados que enfrentam a falta de suprimentos emergenciais. Capelas e paróquias se transformaram em centros para arrecadar doações, mobilizando diversos voluntários. O cuidado com as fortes chuvas continua. Nós vamos ver como vai ficar o tempo nesta quarta-feira de cinzas. Yara, quais são os estados que terão chuva mais forte amanhã, hein? Olha, Reinaldo, nesta quarta-feira o fluxo de umidade segue influenciando o tempo pelas regiões. A chuva forte e intensa vai persistir nestas áreas do Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá, do Maranhão ao Ceará, Mato Grosso e também áreas daqui de São Paulo e do Paraná. Temos mais áreas com aberturas de sol, principalmente no interior do território paulista, norte de Minas Gerais e em boa parte do Rio Grande do Sul. Aqui no estado de São Paulo, as instabilidades ainda preocupam as autoridades, pois a previsão é de pancadas fortes e frequentes. Amanhã devemos esperar acumulados de 32 milímetros na região litorânea do estado. Vamos falar agora das temperaturas, porque a região sul segue com registros mais baixos, sem grandes alardes de muito calor e tempo abafado. Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima atinge os 29 graus. Amanhã, já na quinta, chega aos 32, mas sexta e sábado cai para 28 graus. Na capital paulista, os termômetros começam com 20 e à tarde chegam aos 28 graus. Já na capital federal, o calor atinge os 28 graus por quase toda a semana. Essas são as informações de hoje, viu, Reinaldo? Em Caraguatatuba, a Diocese se mobiliza para receber e distribuir as doações para quem mais necessita. São gestos concretos de solidariedade dos brasileiros.
Nós voltamos a falar sobre a tragédia que atinge a cidade de Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião. Agora, neste ponto, nós estamos no pátio da Catedral do Divino Espírito Santo, local onde estão sendo recebidas as doações de toda a região. E ao meu lado está o bispo da Diocese, Dom José Carlos, o bispo da Diocese de Caraguatatuba, que vai falar um pouco mais sobre essas doações. Como que tem sido feito todo o trabalho da Diocese junto às famílias afetadas? Nós estamos mobilizados para acolher doações para a cidade de Caraguatatuba. Nós estamos recebendo as doações no Santuário Santo Antônio, ali no centro. E aqui, na Catedral, nós recebemos as doações que serão reencaminhadas para a cidade de São Sebastião. Outras igrejas também se uniram a nós aqui e estão trazendo doações. E daqui nós enviamos para São Sebastião. Acabou de sair um caminhão que está levando para barcos que levarão via marítima até as regiões afetadas. Obrigado por sua participação aqui conosco. Para você que está nos assistindo, aparece na tela agora a conta para depósito da Diocese de Caraguatatuba para que as doações possam ser realizadas. É claro, a Diocese que está realizando esse trabalho frente às famílias afetadas aqui na região de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. Eu volto com você. Com o feriado de carnaval, os pagamentos do Bolsa Família e INSS foram suspensos, mas serão retomados. E o governo federal já adiantou que vai antecipar o pagamento do Bolsa Família de março para quem mora no litoral norte de São Paulo. Sobre a suspensão do benefício nesses dias de carnaval, Ronaldo da Silva tem as informações. Ronaldo, é com você novamente. Olha, isto se deve ao fechamento dos bancos no feriado. As agências bancárias voltam a funcionar a partir de amanhã, quarta-feira de cinzas ao meio-dia, e com isso o pagamento será retomado. Já também amanhã, os beneficiários com final 6 do número de identificação social recebem o valor referente ao Bolsa Família. O pagamento vai continuar até o dia 28 de fevereiro. Já os segurados do INSS só recebem o valor a partir de quinta-feira. O calendário segue conforme o número final do cartão. Cuidar dos filhos, da família, das atividades domésticas e do trabalho faz parte da rotina de uma gestante. A chegada de um bebê modifica a rotina, especialmente para as mães que trabalham fora. A dúvida de estar ou não fazendo a coisa certa inquieta o coração das grávidas. Os desafios de conciliar maternidade e trabalho começam na gestação. Muito se diz, gravidez não é doença, e não é mesmo, mas exige cuidados, atenção, consultas, exames e para tudo ocorrer bem, a organização deve garantir apoio necessário para superar os desafios da relação entre maternidade e a vida profissional. A jornalista Liana Nunes sabe bem como essa etapa é importante. E aqui a gente não sente essa dificuldade. Então, se há necessidade de uma consulta, a gente vai, a gente se organiza, a gente verifica o melhor horário, o melhor tempo e a gente consegue sim seguir essa rotina de médicos também. Nesse período do trabalho, as gestantes são amparadas pelas leis. As trabalhadoras grávidas possuem o direito de se ausentar do trabalho, sem descontos de salário ou banco de horas, pelo menos 6 vezes durante a gravidez, para a realização de exames gestacionais. Um direito também importante é a estabilidade, ou seja, ela não pode ser demitida, dispensada, pelo prazo de 5 meses após o parto. E caso ela seja dispensada nesse período de estabilidade, ela precisa procurar um advogado para imediatamente postular na justiça a sua devida reintegração ou indenização. E depois da gestação, as mamães passam a ter outra preocupação, o retorno ao trabalho. A dificuldade de conciliar maternidade e carreira faz que cerca de 30% das mulheres deixem os cargos até 2 anos depois do parto. A Liana já pensa nesse retorno à rotina do emprego. Acho que talvez essa seja uma das fases mais desafiadoras da mãe. Primeiro,
pelo apego à criança, pelo afeto que se tem, a criança com a mãe, a gente sabe que tem um elo muito forte, mas depois a necessidade de entendimento da sobrevivência, do trabalho, da vida que continua também, né? Até mesmo para colaborar com essa vida nova que chegou. Esta psicóloga afirma que a ajuda profissional pode auxiliar as mulheres a entenderem o processo de retorno ao trabalho. Hoje, quando as mulheres chegam no meu consultório buscando essa vida, se adaptar a essa vida de maternidade, eu construo com elas um mapa, baseado até na teoria das 12 camadas da personalidade, para ela identificar onde que ela está na busca e na satisfação dos seus propósitos, né? da sua vocação. Voltamos com Canção Nova Notícias e com notícia internacional, porque em preparação para a abertura do Ano Santo, em 2025, o Papa Francisco escreveu a introdução da coletânea Jubileu 2025, Cadernos do Concílio. A iniciativa é do Departamento Vaticano para a Evangelização. O Papa Francisco convida a todos a se prepararem para o Jubileu 2025, retomando em mãos os textos fundamentais do Concílio Ecumênico Vaticano II. A coletânea, intitulada Jubileu 2025, Cadernos do Concílio, contém 34 volumes, publicados pelas edições Shalom. A iniciativa é do Dicastério para a Evangelização como forma de os fiéis se prepararem para a abertura do Ano Santo, baseada no pedido do Papa de dedicar 2023 à redescoberta dos textos do concílio, que há 60 anos permitiu que a Igreja rejuvenescesse seu rosto e se apresentasse novamente ao mundo como portadora de uma mensagem que transcende todas as fronteiras. De acordo com o Santo Padre, retomar esses textos em nossas mãos é um sinal da vivacidade e da fecundidade da Igreja. A renovação das comunidades e o compromisso de conversão pastoral passam necessariamente de fazer nossa a lição do Concílio Vaticano II. O jubileu ordinário acontece a cada 25 anos. O último foi celebrado pelo Papa João Paulo II no ano 2000. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. A Canção Nova é uma obra que evangeliza 24 horas por dia por este sistema de comunicação. Comunicação anunciadora dos ensinamentos de Cristo, anunciadora da paz. E este anúncio dos valores do Evangelho pode ajudar você a atravessar as dificuldades e a superar os desafios no dia a dia. É tempo de crescer na fé, de multiplicar os dons para o verdadeiro bem. Assim, poderemos ser testemunhas do milagre no gesto generoso de cada coração. Sócios, amigos e benfeitores levam adiante esta obra com suas doações. Estamos com 60% de nossa meta na campanha de fevereiro, que está quase no fim. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Se preferir, doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. Antes de encerrar a edição de hoje, nossa equipe foi a Cruzeiro, no interior de São Paulo, onde aconteceu o primeiro rebanhão. Criado por Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, o rebanhão alimenta a fé dos participantes anualmente durante os 4 dias de carnaval. Um bom programa de carnaval é católico e está presente no Brasil todo. Nós iniciamos no sábado, às 18 horas com a abertura, e logo após tivemos a Santa Missa com o nosso bispo diocesano Dom Vladimir. E no domingo teve toda preparação especial, com pregações, louvores, orações. O Rebanhão é um retiro de carnaval criado na década de 80 por o senhor Jonas Abib. E desde então a estrutura desse tipo de encontro tem se espalhado por todo o país, atraindo milhares de fiéis. O Rebanhão de Cruzeiro, o Padre Jonas testou essa ideia dele, da banda, de palestras. Então, lá foi em 80, foram 10 anos de Rebanhão.
gente do Brasil inteiro. Quando ele encheu lá, o bispo do Rio de Janeiro pediu para ir para o Rio de Janeiro. Ele foi para o Maracanãzinho e falou assim, quando encheu o Maracanãzinho, a gente volta. Foram 3 anos, encheu, aí começamos aqui em 93, fazer em Cachoeira Paulista. Atualmente, a Renovação Carismática Católica do Brasil é responsável pelo rebanhão e pela apresentação do tema que é proposto nacionalmente. É muito maravilhoso ter um rebanhão aqui, desde quando começou esse rebanhão, graças a Deus, trazido pelo Padre Jonas, né? Então hoje a gente tem uma referência maravilhosa de ter passar o carnaval em Retiro. Eu gosto muito de todo ano participar, quando dá para participar, eu faço questão de estar aqui. E nós que já estamos na caminhada há bastante tempo, a gente vê como é bom, como é gratificante. Tanto você estar na presença do Senhor aqui no palco, como você está trabalhando na cozinha, porque eu mexo com pastel, sabe? Então é maravilhoso. Com estrutura para crianças no Rebanhinho e para os jovens no Adolescentes, o encontro é aberto ao público. É um apoio aos pais, né? Porque muitos pais vinham para o Rebanhão, nós somos desde o tempo do Monsenhor, né? Jonas Abib, e não tinha espaço para as crianças. Então nós vimos essa necessidade de ter um espaço para trabalhar com eles. Eu sempre gosto de dizer, como o senhor sempre Jonas nos ensinou, que é um momento de retiro espiritual. É um momento onde nós devemos, sim, abrir o nosso coração e permitir que a graça de Deus venha sobre nós e nos transformar, viver esse tempo novo que o Senhor está nos proporcionando. Olha, Yara, eu participei de alguns rebanhões na cidade de Cruzeiro e posso dizer para você que as pregações de Monsenhor Jonas Abib, os ensinamentos que ele trazia a partir da palavra, rejuvenesciam o coração das pessoas. Muito bom, né, Reinaldo? E modificou a vida de tanta gente. Que saudade, hein? O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a partir de 9 horas a transmissão da Noite Oracional Amor e Adoração. Pelo acampamento de oração Vem Louvar. Uma ótima noite a você. Boa noite, bom início de quaresma e paz para você.